Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris. Cristiana Soares. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se esta noite com Israel e o Hamas na agenda. Em resposta à proposta de destituição do Presidente da República apresentada pela UNITA, o Presidente de Angola lembrou hoje que jurou desempenhar as funções até ao último dia do mandato de 5 anos. Moçambique cresce a contestação aos resultados das autárquicas que dão a vitória a Frelimo, numa altura em que o MDM também considera que a Renamo venceu a autarquia de Maputo. No controlo técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta noite com Israel e o Hamas na agenda. Na sexta-feira, a Rússia distribuiu aos Estados-membros do Conselho de Segurança um projeto de resolução que será submetido à votação e que apela a um cessar-fogo humanitário imediato, duradouro e totalmente respeitado e a um acesso humanitário sem entraves à faixa de Gaza. Entretanto, o primeiro-ministro de Israel veio a público deixar um aviso ao Irão e ao Hezbollah. Benjamin Netanyahu disse ao Irão e ao movimento xiita libanês Hezbollah que não testem as forças israelitas na parte norte do país, numa altura em que Tel Aviv desloca em massa as forças militares para junto da faixa de Gaza em preparação para uma provável ofensiva terrestre contra o Hamas. Entretanto, o antigo primeiro-ministro israelita Ehud Barak, entrevistado pela France 24, alega que o chefe do executivo atual, Benjamin Netanyahu, perdeu a confiança dos israelitas, mas que o exército não teria alternativa a não ser lançar uma grande ofensiva em Gaza. Ouçamos um extrato desta entrevista ao microfone de Mark Perelman. Ficaríamos todos muito felizes se se conseguisse eliminar a capacidade militar do Hamas com uma intervenção aérea. Mas não é o caso. Precisamos de tropas no terreno que lá fiquem durante semanas, talvez meses, até se certificarem da erradicação completa de qualquer capacidade militar do Hamas. Não poderemos evitar prejuízos colaterais enquanto não se tiver evacuado completamente o norte de Gaza. É claro que Benjamin Netanyahu não tem nem a confiança do povo após este falhanço gigantesco que foi o ataque do Hamas, nem mesmo dos soldados no terreno, mas ele é atualmente o primeiro-ministro e é o líder do gabinete de crise, do gabinete de guerra. As palavras, então, do antigo primeiro-ministro israelita Ehud Barak em entrevista à France 24. Segundo os relatos das agências internacionais, os palestinianos da faixa de Gaza aglomeram-se hoje em hospitais e escolas à procura de abrigo e também com pouca comida e água. Mais de 1 milhão de pessoas terá fugido até ao momento das respectivas casas antes de uma esperada ofensiva terrestre israelita que está a ser planeada por Tel Aviv para destruir o Hamas. Em Angola, o presidente João Lourenço abriu esta manhã a nova sessão legislativa e na reta final do discurso sobre o Estado da Nação, o chefe de Estado falou sobre Israel e Gaza, apelou ao fim da violência em Gaza e pediu a implementação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU para a criação de um verdadeiro Estado da Palestina. Diz o presidente de Angola que tudo deve ser feito para se evitar uma catástrofe humanitária. Embora assista a Israel o direito a se defender, a proteger a vida de seus cidadãos, a verdade é que esse mesmo direito tem igualmente o povo palestino, que vive há décadas uma situação de contínua ocupação e anexação de partes de seu território, situação inaceitável em pleno século XXI. Os líderes mundiais estão a se desdobrar em iniciativas para se pôr cobro à carnificina que assistimos, para que prevaleça o bom senso, haja a necessária contenção e se evite ao máximo colocar em risco a vida de civis, mulheres, crianças e velhos de ambos os lados. Tudo deve ser feito para se evitar uma catástrofe humanitária em Gaza, uma pequena franja de terra habitada por mais de 2 milhões de seres humanos
sem água, alimentos, assistência médica, mas sobretudo sem a possibilidade de saída. Uma verdadeira prisão a céu aberto reduzida a escombros. A necessidade da implementação, sem mais hesitações, das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a criação do verdadeiro Estado da Palestina, com as garantias de segurança e em coexistência pacífica dos dois Estados soberanos, Israel e a Palestina. Noutro plano, em resposta à proposta de destituição do Presidente da República apresentada pela UNITA, o Presidente de Angola lembrou hoje que jurou desempenhar as funções até ao último dia do mandato de 5 anos. No dia 15 de setembro de 2022, jurei por minha honra desempenhar com toda a dedicação as minhas funções, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade territorial e defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos. Esse juramento continua válido e será por mim honrado até o último dia do mandato de 5 anos que as angolanas e os angolanos legitimamente me conferiram. Quaisquer tentativas de alguém fazer seu discurso sobre o Estado da Nação será um mero exercício ilegítimo de usurpação das competências que a Constituição confere apenas e exclusivamente ao chefe de Estado, que é uma entidade secular. Em Moçambique, cresce a contestação aos resultados das autárquicas que dão a vitória a Frelimo, numa altura em que também o MDM considera que a Renamo venceu a autarquia de Maputo. Orfeu Lisboa. A Frelimo faz a festa pela vitória nas 64 das 65 autarquias e promete o diretor de campanha, Celso Correia, que o partido vai trabalhar para melhor servir os munícipes. Nós queremos ambiente de paz e harmonia e a Frelimo a governar vai governar para todos, para o bem-estar de todos. Enquanto isso, o Movimento Democrático de Moçambique, através de seu presidente, Lutero Simango, denuncia a detenção de 13 dos seus membros e a perseguição que decorre após a vitória na autarquia da Beira. Também o MDM deixa claro, através de seu cabeça de lista em Maputo, Augusto Mbazo, que a Renamo venceu o escrutínio em Maputo. De acordo com os dados que temos, constantes dos editais recolhidos nas mesas de votação, o partido Renamo foi o vencedor destas eleições ao nível da cidade de Maputo. Para já, os tribunais judiciais de Coamba, em Lixinga, e Choco, em Gaza, anularam as eleições autárquicas de quarta-feira devido a irregularidades apresentadas pela Renamo de Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. Este fim de semana, em Noisy-le-Grand, na região parisiense, decorreu a primeira fase de apuramentos para a fase de grupos da Liga dos Campeões Masculinos de Hóquei em Patins. O Sporting Clube Tomar terminou no primeiro lugar com 9 pontos, ao obter 3 triunfos em 3 jogos, à frente do Noisy-le-Grand com 6 pontos. Os portugueses e os franceses apuraram-se para a segunda ronda. No derradeiro jogo, ontem, o Sporting Clube de Tomar venceu por 4-2 o Noisy-le-Grand. Em entrevista à RFI, André Centeno, internacional angolano, que apontou 2 golos para o Sporting de Tomar, admitiu que foi um fim de semana perfeito. Obviamente que já estávamos apurados e não deixa de ser, digamos que, um jogo para cumprir calendário, mas de qualquer das formas nós temos consciência que tínhamos de jogar com a equipa da casa, uma equipa que se apresentou muito bem, dar já desde já os parabéns também ao Mazi pela forma como se apresentou e nesse sentido, mas encaramos o jogo com a maior seriedade possível e é nesse sentido que encaramos todos os jogos. Também era importante, e foi isso que definimos desde o início do jogo, ganhar o jogo e sairmos daqui com boas sensações porque quinta-feira já retomamos o Campeonato Nacional, temos uma deslocação difícil a longo e por isso, nesse sentido, queríamos estar bem e sair daqui com boas sensações. 2 golos neste jogo? Sim, obviamente que estaria a mentir se dissesse que não foi importante e fico muito satisfeito por ter contribuído de forma individual, mas de qualquer forma o coletivo é sempre mais importante, prefiro ganhar, obviamente se puder marcar e ajudar a equipa, melhor ainda, foi isso que aconteceu, estou muito contente por isso. Primeiro lugar, 3 vitórias, perfeito o fim de semana? Sim, era isso que nos propínhamos, vir aqui, principalmente o primeiro objetivo era conseguirmos apurar para a próxima fase da Liga dos Campeões e depois de passo a passo conseguimos realmente dar um passo mais importante, que foi sair daqui com as 3 vitórias e saímos daqui com boas sensações. E agora então, falta apenas uma ronda para a fase de grupos, é esse o grande objetivo da temporada? Não, o nosso objetivo da temporada obviamente que passa um bocadinho por aí também, agora vamos retomar novamente o campeonato, que é
uma prova de qual queremos ter boas prestações e ter uma boa prestação final. Daqui a 3 semanas retomamos então esta prova muito importante que é a Liga dos Campeões e aí sim, obviamente que o nosso objetivo será passar a próxima fase para podermos depois estar nas 16 melhores equipas da Europa, na Liga dos Campeões, na fase de grupos. É esse o nosso objetivo, mas agora, como disse, a nossa cabeça vai estar focada no campeonato e é aí que temos que pensar. André Centeno a fechar este jornal.